Bom, pessoal, hoje tem o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, a final do Campeonato Paulista, mas eu não podia deixar de falar disso aqui, cara, que ficou muito na cara, tá bom? Que esse ataque do Sormani, que eu não vou reagir aqui, porque como vai ser uma crítica minha, e eu botei ele na capa do vídeo aí, pode ser que a Placar TV dê um strike, queira dar um strike no vídeo e tudo mais, tá? Então eu vou ler aqui e a gente vai ver depois o Sormani sendo desmentido aqui, tá? Mais uma vez, né, na carreira dele. Ao jornalista Fábio Sormani, nesta quarta-feira, no programa Opinião Placar, Sormani detonou a zaga brasileira que tomou 3 gols somente no primeiro tempo. Não, ele não detonou a zaga brasileira, tá? Ele detonou os três, por coincidência, né? Os três ex-jogadores do Corinthians, inclusive os três jogadores revelados pelo Corinthians, e que o Sormani estava esperando o momento em que pelo menos um desses fosse jogar mal para poder descer a lenha e lavar a alma dele para falar mal, sendo que ele não tinha muito motivo para falar isso, né? Porque o Arana sempre voou, sempre foi um ótimo lateral, muito pedido na seleção brasileira. O Murilo é um monstro de jogador, um monstro que jogou muito mal contra a Argentina, mas não foi só ele. E também o Marquinhos, que é um zagueiro consagrado da Europa, mas que ele tem esse defeito na cabeça de muita gente aí, que é ser ex-jogador do Corinthians e revelado pelo Corinthians, tá bom? Então, ó, presta atenção nisso aqui, cara, que isso aqui não é coincidência, tá, pessoal? Jogador de Premier League devia ser proibido de ser convocado para a seleção brasileira. Não, ele não está falando de jogador de Premier League no geral, ele está criticando o jogador do Corinthians. Só que ele vai dar uma mascarada no começo, só que depois, cara, fica muito na cara. Quando ele coloca a raiva dele pra fora. Aquele Murilo é um hipopótamo. Ele parece um boi em campo. E esse cara é tido como um dos 5 principais zagueiros da Premier League. Então, assim, ele é tido como um os 5 principais zagueiros da Premier League. Só que o Sormani tá dizendo que ele é um hipopótamo. Quem é que tem razão, pessoal? A galera lá da Premier League, que é o principal campeonato de futebol do mundo, e não é nenhum chilique de jornalista brasileiro que vai mudar isso. É uma liga sensacional, cara. Os jogos são bem movimentados. É lógico que tem uma limitação de vários times ali que tem várias limitações, mas a gente vê quando enfrenta um time da Premier League contra um time brasileiro, a diferença, né? Manchester City, Fluminense, por exemplo. São os dois campeões, né, dos principais torneios. Aí, ó, se ele é um dos 5 melhores da Premier League, a Premier League é um lixo. Realmente, Sormani. A Premier League é um lixo, tá? O zagueiro Murilo, atualmente no Nottingham Forest na Inglaterra, falhou nos 2 primeiros gols da Argentina, né? E tudo bem, isso não quer dizer que ele não tenha jogado mal. Porém, chamar o cara de lixo, hipopótamo, que não joga nada, e depois a gente vai ver quem que ele critica depois. Não é possível que o jogador que atua no Wolverhampton tenha mais cacife para atuar na seleção do que o jogador que atua no Flamengo ou no Palmeiras. Não é possível que esse Murilo, que era um boi cansado quando jogava no Corinthians, eu sempre falei isso, se você sempre falou isso, Sormani, você falou merda todas as vezes que você falou isso. Porque o Murilo era um puta de um zagueiro bom pra caralho, velho. Muito bom. Muito bom. Acima da média, chegou na Europa arrebentando. Parece que o Chelsea tá interessado no Murilo, mas não. Ele é um boi cansado porque o Sormani, que falou que o Corinthians era a quarta força em 2017, falou que o jogador é um hipopótamo e não joga nada. Então ele não joga nada por causa disso. Mas o Chelsea tá errado. Tá? E muita gente me criticou. O cara é pesado, gente. Pesado e grosso. O Zé Ivaldo dos Santos joga mais que o Murilo. Aqui já deveria ter se desligado o microfone do Sormani, tá? Só que ele continuou falando. E o Marquinhos? Olha que coincidência. É o jogador mais superestimado da história do futebol brasileiro. Ele colocou toda a raiva dele agora em cima do Marquinhos. Quiçá mundial. Ele não tem tamanho, não sabe marcar. Não, o Marquinhos não sabe marcar. Não tem corpo de back. Esse cara é o capitão da seleção brasileira. Eu lembro que o Sormani falou que depois da Copa do Mundo, que os jogadores pequenininhos, jogadores pequenos, né, os meio-campistas baixinhos e tudo, atacantes baixinhos, depois da Copa de 2018, ele falou assim: esses jogadores não vão mais jogar bem porque vão ser substituídos pelos grandões, que o futebol já é muito físico. E aí o Santos, no mesmo ano, no mesmo ano não, no outro ano o Santos
demonstrou interesse do Soteldo, foi no final do 2018, do Soteldo, que tem meio metro de altura. E o Sormani desceu a lenha. Como é que pode? O Santos contratar um jogador desse, pequeno? E o Soteldo arrebentou no Santos. E depois ele ficou puxando o saco do Soteldo a temporada toda. Outra coisa, a gente defendeu aqui que jogador que atua no Brasil e para a seleção brasileira, mas o Arana não dá, cara. Então, assim, é complicado, né? Então tem que ser um jogador do Flamengo ou do Palmeiras, pelo jeito. Ou do Santos. Que coincidência. Ele vai falar do Santos de novo, tá? Calma aí. Mas o Arana não dá, cara. Eu tava ouvindo um amigo num podcast hoje. Naturaliza o Escobar, lateral esquerdo do Santos. Aquele quarto gol da Argentina não saía nunca. O Escobar dava uma voadora no Simeone, completou. Tá bom. Aí depois ele foi pro Dorival. Ou seja, não criticou mais, aparentemente não criticou mais nenhum outro jogador. Só esses três, que curiosamente são ex-jogadores do Corinthians, revelados pelo Corinthians. Que coincidência. E aí, tem esse trecho aqui do canal Futirinhas, tá? Vou deixar aqui o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui. Vão assistir lá o vídeo todo, canal bem legal, de futebol em geral. A gente vai ver aqui, cara, esse trechinho que eles desmentem o Sormani. Fácil, fácil. Sobre o jogador que atua na Europa. Vamos lá. Os jogadores, né, os titulares da Argentina ontem e os times que eles jogam. Sim. E aí a gente não vai ver ninguém jogando, por exemplo, Opa, deixa eu abrir no aqui, ó. futebol argentino raiz, né? É que aqui fica muito pequeno, né? Mas bota 3 telas. Deixa eu Esse dar. aqui Opa, dá. aqui fica Aí. cortado, fica ruim. Aí Aqui tá bom, vai. tá Dá bom, pra tá ver. bom. Tá bom. Ah, e são os titulares, Eduardo. Tem Sim. algum jogando no Super Campeonato Argentino raizão? Não é esse nem o ponto aqui. Não, É só mas- pegar o tamanho dos times que os Ué, caras jogam. Sabe né? por que não vai reclamar? Porque tá dando certo, mas. Tá, e aí? A Super Premier League aqui, como ele diz ali, jogos horrorosos, mas o futebol local não tá. Quem é o time top aqui, pessoal? Top. Um jogador de time top é o McAllister, do Liverpool, que chegou agora há pouco tempo do Liverpool. E no máximo aqui o Enzo Fernandes, do Chelsea. E o Chelsea não tá nem lá essas coisas também. E o Chelsea tá fazendo uns negócios meio... Tá desagradando a torcida lá e tudo. Não tá sendo competitivo como deveria. Acho que mudou de dono, não sei, enfim. Emiliano Martins, o goleiraço, joga no Aston Villa da Inglaterra. Molina, lateral da Argentina, o lateral direito, né? Atlético de Madrid, que não é o principal time do mundo, não está na primeira prateleira. Não tá. Tá na segunda. Romero, zagueiro, que eu considerava antes um zagueiro até meio ruimzinho, meio fraco, mas ele evoluiu bastante. Joga no Tottenham. Otamendi, cara quase aposentado aí, joga no Benfica. Era criticado por todo mundo aqui no Brasil. Lembra quando o Galvão Bueno ficava chamando ele de... Não, ele é ruim, é um zagueiro grosso, é um zagueiro ruim, é fraco. E ele era titular do Manchester City e muito querido pelo Guardiola. Mas quem estava certo era o Galvão Bueno. E chamava ele de ruim, né? Tagliafico joga no Lyon. Até um dia desses jogava no Ajax. Acho que era Ajax. Paredes joga na Roma. O Depou joga no Atlético de Madrid. Enzo Fernandes no Chelsea. O McAllister é o único que está aqui num time que está top, que é o Liverpool. Thiago Almada, que estava o dia desses no Botafogo, joga no Lyon. E o Julian Álvares joga no Atlético de Madrid. Então, aqui não tem nenhum jogador do Real Madrid, na seleção brasileira tem. Repararam que tem um cara na seleção brasileira que foi muito poupado? Um cara que é o melhor do mundo hoje e que não pode ser criticado nunca, chamado Vinícius Júnior. Repara que tem esse cara na seleção e quem foi detonado foram Murilo, Arana e Marquinhos. E o melhor do mundo não foi criticado nem isso aqui em comparação com esses jogadores. Que coisa, não? Que coisa, cara. E aí fica muito evidente o clubismo do Sormani, que às vezes quer puxar o saco do Corinthians para dar uma levantada, com certeza, na moral dele. Mas quando tem oportunidade, faz isso daí. Tá bom? Então era só para mostrar para vocês aqui esse trecho, tá? Não vou mostrar muito mais. Assista o vídeo do Futirinha se você tiver interesse. Beleza? Deixa o seu like, comenta o que você acha. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!